Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, meu nome é Jaqueline, sou de Recife, Pernambuco, tá bom? E quem estiver gostando dos meus vídeos, quiser dar um joinha, agradeço, tá bom, pessoal? É o seguinte, pessoal, eu vou contar um pouco do meu relato da minha vida. Como vocês sabem, eu sou Jaqueline, de Recife, Pernambuco, né? Há muitos anos atrás, quando eu era pequena, eu nasci em Maranguape 2, vivi ali até meus 4 anos de idade. E quando passou meus 4 anos de idade, minha mãe morava junto com o meu pai. E quando eu completei meus 4 anos, meu pai e minha mãe se separaram. Aí a gente foi morar em Piedade. Ali foi até a minha adolescência, ali em Piedade. Depois morei no Ibura, morei em Barra de Jangada. É uma história longa, mas eu vou fazer um resumo de algumas coisas. Então, pessoal, eu vim de uma família humilde, né, simples. A minha vida é um pouco sofrida porque quando eu era criança e adolescente, eu sofri muito mesmo. Passei muita necessidade, passei muita fome. Eu não tenho vergonha de falar da minha história, eu tenho muito orgulho do que eu estou vivendo agora, para vista de antes para agora. Deus transformou minha vida, mudou minha vida. E assim, eu tive uma infância muito difícil, muito sofrida. E devido a esse sofrimento, né, morando com a minha mãe, com a família da minha mãe, eu não fui criada com o meu pai, né, meu pai me desprezou, eu nunca tive amor de pai, até de mãe mesmo eu morando com a minha mãe, nunca tive assim um amor de mãe, assim, nunca tive assim uma presença assim familiar de mãe e pai junto, né, fui criada de mãe solteira e de mãe solteira, né, e também fui criada pela minha avó. Fui criada pela minha avó me criou para minha mãe poder trabalhar, minha mãe às vezes dormia no serviço. E assim, pessoal, pela minha história, né, de eu ter vivido em favela, né, eu poderia ser uma pessoa errada, mas graças a Deus eu sempre pensei de ser diferente na minha vida. Então, eu tive esses momentos difíceis, né, que eu passei na minha vida. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi que eu, com 15 anos, entre 14 e 15 anos, o meu primeiro emprego foi trabalhar de doméstica. Foi meu primeiro emprego sem carteira assinada. Eu não tive... Então, pessoal, eu tive que trabalhar de doméstica entre 14 e 15 anos. Eu ajudava uma senhora com 2 crianças, os pais iam trabalhar. Era um povo assim, condições um pouco melhorzinho. Eles me pagavam todo mês, todo dia eu ia. Eu ajudava a senhorinha, essa senhora, né, que era a avó das crianças. Eu ajudava na casa, na limpeza, ia buscar as crianças na escola, eu dava banho. E essas crianças eram muito apegadas a mim, porque eu tratava com amor e carinho naquela época. E passei uma temporada trabalhando com ela, né, trabalhando com ela. Aí pronto, aí depois eu não quis mais sair, aí comecei a trabalhar na praia com uma amiga. Eu comecei a vender água de coco, depois ela começou a vender também, nós começamos a vender cachorro quente, era uma amiga minha, a gente saía arrastando a carroça, né, lá na praia de Piedade, um pouco de madrugada, porque tinha algumas pessoas que gostavam de fazer caminhada. E assim, devido eu ter vindo de uma família humilde, né, muito sofrida, eu nunca baixei minha cabeça, sabe? Nunca deixei levar por aquilo que eu estava passando. Eu sempre pensei assim de evoluir, de crescer, de ter algo na vida, porque assim, eu tive que parar um pouco os estudos, né? Entre meus 14 e 15 anos, só que depois eu voltei a estudar novamente, fiz supletivo. Mas não por isso eu deixei me levar por aquilo, né? Não baixei minha cabeça, eu sempre tive a minha cabeça de pé. Aí foi quando eu
comecei a trabalhar em outras casas de família, eu também trabalhava de faxineira também, sem carteira assinada, trabalhei de babá também, dormia no serviço, trabalhei em algumas empresas autônomas também. Sou uma pessoa assim, que depois que eu tive meu primeiro emprego, entre 14 e 15 anos, eu não parei, porque assim, eu sempre gostei de comprar minhas roupas, minha mãe nunca pôde me dar roupa, sapato, eu sempre corri atrás, assim, de querer comprar. Eu via as pessoas tendo e eu não tinha, eu via minhas amigas tendo as coisas e eu não tinha, então eu corri atrás para ter minhas roupinhas, minhas comidas, para passear com as minhas amigas naquela época. E eu não reclamava, eu não ficava reclamando porque minha mãe não podia me dar, ou porque meu pai não fazia caso de mim. Cheguei a buscar meu pai, mas meu pai sempre me rejeitava, né? Tem um pouco de condições financeiras, um pouquinho melhor, só que nunca me ajudou, né? Nem minha irmã. Só que assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me deixei me abater pela tristeza, pela raiva, não guardei, eu não, no começo eu até tinha um pouco de mágoa dos meus pais. Graças a Deus eu aprendi a perdoar, né? Eu perdoei pelos erros. Eu era muito revoltada porque meus pais eram separados, os dois eram separados, eu era muito revoltada. Mas graças a Deus, depois que eu conheci a igreja, eu perdoei meus pais, perdoei pelo que aconteceu, pela rejeição, eu perdoei, mas não por isso eu deixei de lutar, né? Não baixei minha cabeça por isso. Então assim, minha vida foi muito sofrida mesmo. E depois de um tempo, antes de eu ir para o Rio Grande do Sul, eu consegui meu primeiro emprego, que foi de carteira assinada, já tem um tempo já tem bastante tempo. Só que antes disso, de ir para o Rio Grande do Sul, eu fui para a Espanha, tive uma oportunidade, né? Conheci umas pessoas legais, umas pessoas de família, e fui para a Espanha. E através disso, né, que eu tive essa oportunidade de ir para a Espanha, tive momentos bons e tive momentos ruins também, né? Metade, metade. Mas não por isso não desisti. Na época que eu vim embora, foi uma época que estava tendo crise lá. No avião que eu vim embora com o meu filho, o pai dele, eu me casei, tive um filho com ele. E graças a Deus, deu certo a nossa vinda, eu com o meu filho para cá para o Brasil. Eu saí, né, de Recife naquela época, porque eu sofria muito, eu estava buscando uma oportunidade de crescer, de ter uma vida melhor. Só que assim, eu fui para a Espanha e não deu certo muito, porque Deus usou uma pessoa para falar que meu tempo ali tinha acabado e Deus estava me trazendo para o Brasil, né? Porque eu fiquei cristã na Espanha, fui batizada na Espanha, não aqui no Brasil. Aceitei Jesus, me batizei na Espanha. E justamente aconteceu isso, o que esse homem de Deus, que é muito usado por Deus, falou comigo na Espanha, que Deus estava me trazendo para a terra de onde eu nasci. E foi justamente isso que aconteceu. Eu vou gravar outra parte, pessoal, tá bom? Aí vocês vão entender um pouquinho, tá bom, pessoal? Vai ficar outra parte para outro vídeo, tá bom, pessoal?